Olá galerinha do bem, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal mais amoroso, mais político e mais religioso do YouTube. É um prazer gigantesco estar com vocês mais uma vez e gostaria de pedir mais uma vez a você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, dê o seu like e contribua para o crescimento desse canal. Bom, o momento em que passamos não é dos mais simples. É de uma complexidade gigantesca. E eu gostaria de iniciar esse vídeo pedindo que você obedeça às ordens civis. Fique em casa, cumpra a sua quarentena, não desobedeça, não ache que isso é uma brincadeira ou que esse vírus é algo irreal. Tudo bem? Desde já esse seria o meu primeiro anúncio para vocês. O segundo é que aqui nós vamos fazer uma análise única no YouTube. Porque a maioria das pessoas que possuem um conhecimento político sobre essa temática não tem um conhecimento religioso. E boa parte das pessoas que têm um conhecimento religioso sobre esse tema, por alguns motivos, não podem fazer essa análise política. Então aqui hoje você terá uma análise política e uma análise religiosa da situação atual que nós estamos passando. Tudo bem? Então, muitas pessoas perguntaram: Cleiton, por que você não fez logo o vídeo? No Brasil nós temos a cultura de falar muito do que não sabemos. Não sou nenhum especialista da área, então tive que estudar, assistir vídeos, ler artigos, conteúdos, para que a gente pudesse buscar um conteúdo mais próximo daquilo que a gente quer passar para os nossos seguidores, para os nossos inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Bom, só lembrando, o que a gente vai fazer aqui são reflexões. E reflexões não são imposições. Eu vou estar apenas te chamando a refletir sobre algumas temáticas e você tira as suas conclusões. E eu faço questão que você faça como os cristãos de Bereia. Você não acredite em tudo aquilo que eu vou falar aqui. Vá lá, pesquise, vá além e siga em diante. Gostaria de iniciar o vídeo dizendo que todos aqueles que tentam acalmar a população nesse momento são demonizados. Parece que você não pode dizer para ninguém ter calma. Porque se você dizer se acalme, você está sendo um irresponsável, um sociopata ou algo do tipo. Mas como ainda não foi me tirado o direito de voz, eu gostaria de estar pedindo calma a vocês. Se acalmem, não entrem em pânico. Primeiro porque o pânico e o medo são um dos agravantes que mais levam para que você perca a imunidade. Então, essa é a hora de manter a calma. Particularmente eu tenho um transtorno de ansiedade. E eu sofri muito com isso inicialmente, porque quando eu estava buscando as informações, eu assisti muita coisa. E aí a cabecinha ficou meio bagunçada e fui obrigado a dar uma refletida, uma raciocinada, para poder estar aqui hoje gravando esse vídeo com toda essa sensatez, com toda essa lucidez do momento. Bom, eu queria começar com vocês falando um pouquinho sobre o conceito de vírus. O que é vírus? Eu estou aqui na natureza, né? Você vai ouvir barulho de cigarra, do vento, ou algum barulho a mais, mas tudo bem. O que é um vírus? Bom, o vírus ele é um fragmento de DNA. O vírus ele não é um ser vivo. Ou seja, ele precisa de uma célula ou de um conjunto de células para que ele possa fazer uma ação positiva ou negativa. No caso do SARS-CoV-2, Covid-19 ou coronavírus, como preferir, a ação tem sido devastadora em alguns aspectos, em outros nem tanto. Como assim, Cleiton? Vamos entender. Vamos por parte. Eu não sou nenhum biólogo, tive uma boa professora de biologia no ensino médio, então dá para ter o conceito de vírus, né? Ou seja, vírus é um pedaço, ou seja, um fragmento de DNA que precisa de uma célula para que ele possa fazer uma ação. E no caso do Covid-19, a gente viu que a ação ela tem se proliferado numa quantidade muito rápida. Cleiton, de onde foi que esse vírus veio? Bom, primeira coisa, muita gente levantou a hipótese desse vírus ser criado no laboratório, porque o bicho é estranho, né? Ele passa 3 dias vivo em algumas superfícies, se prolifera numa velocidade gigantesca, entre outras situações. Gente, são reflexões. Alguns estudos levam a crer que as possibilidades são mínimas desse vírus ele ter sido criado em laboratório. Segundo aspecto, desde a criação, Deus estabeleceu um regime alimentar para os seus filhos. Lá em Gênesis capítulo 1, versos 28 e 29, nós temos ali Deus estabelecendo que o homem deveria se alimentar de toda árvore que desse semente. Depois da arca de Noé, Deus permitiu que o homem ele pudesse comer carne, digamos assim, né, por algum tempo. Só que lá em Levítico capítulo 11, Deus faz uma determinação do que poderia comer e do que não poderia comer.
Então não vou aqui destrinchar para você. Estou dando as referências, vá lá, pesquise na Bíblia, pesquise no Google, pesquise nas fontes e conteste as informações aqui dadas. Tudo bem? Então lá em Levítico 11, Deus ele dá ali as instruções do que você pode comer e do que você não pode comer. Infelizmente, no sul da China, as pessoas elas fazem um uso indevido da alimentação e elas acabam comendo coisas que não devem, né? Como o caso de alguns répteis, de alguns mamíferos, morcegos, entre outras coisas. E no Brasil também as pessoas comem coisas que não são ideais de Deus para a alimentação do ser humano. Mas tudo bem. Curiosamente, na cidade de Wuhan, só reflexões, onde existe um estudo gigantesco sobre o que alguns chamam de armas biológicas. Eu não vou nem usar esse termo, né? Mas na cidade de Wuhan, digamos que é o centro na China onde as pessoas utilizam para esse tipo de estudos biológicos avançados. E lá foi o epicentro do vírus. Lá foi onde tudo começou. Segundo alguns dados, se não me engano, a cidade tem 11 milhões de habitantes. A China total tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão de habitantes. O Brasil hoje é um país com cerca de 210 milhões de habitantes, com 8 milhões de quilômetros quadrados. Curiosamente, a China conseguiu segurar esse vírus somente na cidade de Wuhan e alguma regiãozinha ali e outra lá. No Brasil, nós já temos esse vírus hoje. Bom, levando em consideração que esse vírus hoje se encontra de norte a sul do país e que todas as pessoas hoje estão em quarentenas, guardadas em suas casas, nós vemos aí um reflexo como se fosse realmente o apocalipse, ou se o fim já estivesse chegado. Daqui a pouco, dentro da análise religiosa e bíblica, nós falaremos um pouco mais sobre isso. E o quanto algumas pessoas também têm sido, digamos, sensacionalistas com relação à questão bíblica, profética, por trás dessa temática. Volto a dizer, o Covid-19 é um problema sério. Nós pegamos alguns dados básicos. Por exemplo, o Brasil hoje tem cerca de 23 mil leitos de UTI. No entanto, o Brasil tem 5.600 municípios, aproximadamente. Eu não sou o melhor dos matemáticos, mas fazendo uma média comparativa aí, daria mais ou menos cerca de 4 UTIs por município. Levando isso em consideração, você imaginou em qualquer cidade em que tivessem cerca de 4 pessoas ou mais precisando de um leito de UTI ao mesmo tempo? Seria complexo, né? Pois já o sistema brasileiro ele já é defasado sem uma epidemia. Imagine com uma epidemia. Agora vamos tentar ver algumas coisas bem interessantes dentro desse aspecto. Não existe registro de morte até o momento da gravação desse vídeo, pelo menos não que eu encontrei nas minhas pesquisas, de pessoas que morreram pelo Covid-19 entre 0 e 9 anos. Não existe também tipo de registro relacionado a isso, pessoas de 0 a 9 anos. De 10 para cima, pouquíssimo. Na verdade, a grande taxa de mortalidade está entre 80 anos e 90. E depois cai um pouco mais entre 70 e 80. Ah, Cleide, você está dizendo que os velhinhos podem morrer. Não, eu não estou dizendo isso. Outra coisa bem interessante, todo mundo compara com a Itália. Né? A Itália. Gente, quando eu comparo com o pior, automaticamente eu levo ao pânico. Isso é... Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, quando eu estava fazendo uns estudos para gravar esse vídeo, eu entendi muito o lado dos médicos e dos profissionais da saúde. Sabe por quê? Porque sempre, pelo fato de eu ser pedagogo, eu achava às vezes os médicos um pouco desumanos, né? Pô, o pessoal, eles tratam assim, como se fosse só números. Gente, mas se a gente não parar nesse momento para fazer uma análise fria da situação, a gente fica doido. É igual você pensar na morte. Você vai, imagina o seu caixão, as pessoas rodeando ali, né? Arrodeando, bem maranhense. E quando você pensa que não, você começa a imaginar o caixão saindo e tocando aquela música fúnebre. Se você começar a pensar nisso, você fica louco. Ó, é povo gritando, tá valendo. Bom, mas dentro desse aspecto de análise, é interessante a gente observar
que essa comparação com a Itália, ela é complexa, porque nós sabemos que a Itália é a população mais antiga da Europa. Está tendo também um surto gigantesco de H1N1 lá. Ah, Cleiton, quer minimizar? Não quero minimizar nada. Eu quero apenas que você que é inscrito no canal, você que gosta de estudar as coisas com ênfase, se acalme um pouco mais, fique um pouco mais tranquilo. Por que não comparar com a Coreia do Sul? Ah não, a Coreia do Sul é o primeiro mundo, não sei o que, tal. Por que não comparar com os Estados Unidos? Por que não comparar com a Suécia? Por que não comparar com Israel? Por que as pessoas ficam fazendo comparações diárias com a Itália? Agora eu quero trazer outro dado bem interessante. O número de pessoas que morrem de gripe por ano no mundo. De gripe normal. Estava olhando que de gripe sazonal, que é essa gripe normal, só nos Estados Unidos, entre outubro e março, morreram um pouco mais de 30 mil pessoas. É preocupante, é triste, porque depois que o pecado entrou no mundo, como eu já falei em todos os vídeos anteriores, que a gente faz uma análise, a minha análise de mundo é com base no pecado, tudo foi alterado. E com base nessa alteração, a humanidade foi modificada, e o ser humano passou a morrer. Infelizmente as mortes existem. O que eu quero trazer nesse vídeo é dizer que não há necessidade para o pânico. Entenderam? Não dá pra ninguém ficar doido. Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade. Como eu falei para vocês no início do vídeo, quando eu comecei a assistir vídeos e a estudar para fazer isso aqui, eu quase piro. Comecei a imaginar, esse vídeo vai infectar. E se eu infectar meu filho, minha esposa, minha mãe, todo mundo, barará, barará. Aí tem aqueles que estão usando o momento para fazer críticas, né, ao presidente, ao governador, seja lá quem for. Esse momento é para fazer pesquisa de opinião pública sobre o governo X ou o governo Y. Gente, pelo amor de Deus, convenhamos, né? Não sejamos loucos o suficiente para entrar nessa histeria. Fiquemos em casa, nos resguardemos, tomemos os cuidados necessários, lave as mãos, se sair, ao chegar em casa, tente ser o mais cuidadoso possível, porque temos velhinhos, temos pessoas com sistema imunológico fraco e que podem ser atingidas e podem vir a óbitos devido a esse tipo de situação. Mas, acima de tudo, mantenhamos a calma. Faremos agora uma análise bíblico e religiosa do momento, né? Depois que já teve... Eu respeito muito, gente, a formação de cada um. Por isso também que eu gosto muito que respeitem a minha. Fazendo uma análise bíblica, muitas pessoas falam o seguinte: ah não, Cleiton, mas isso aí já é uma praga. Bom, nós acreditamos que para que as pragas venham a cair, é necessário que aconteça um evento chamado fechamento da porta da graça. Uma explicação mais simples seria o Espírito Santo deixar de agir aqui na Terra. As pessoas não terem mais a intervenção divina por um determinado tempo aqui na Terra. A porta da graça estaria fechada e cairiam as pragas. Não vou ler o texto aqui no momento, mas se você quiser pegar a sua Bíblia e ler Apocalipse capítulo 16, você vai ver que a primeira praga, ela não é uma pandemia chamada coronavírus. Tudo bem? Mas para quê, Cleiton? Para que serve isso? Eu creio que Deus está sempre querendo alertar o seu povo. E devido ao achegamento que eu vi das pessoas para Deus, devido à proximidade que eu vi com as pessoas com Deus nos últimos dias, é bem interessante. Você vê que situações como essa servem de um alerta para você buscar uma maior proximidade com Deus. Mas eu fico imaginando se as coisas continuarem da forma em que estão, e conforme o que é pregado, todos os países do Ocidente, eles continuarem em decadência, entrando numa crise econômica de recessão sem precedentes, e tendo daqui talvez 7 ou 8 meses um número de mortos por fome 10 vezes ou 20 vezes maior do que o número de mortos pelo coronavírus. Imaginou? Se isso viesse a acontecer, automaticamente a China tornaria-se a maior potência mundial. Mas eu queria ler um texto bíblico com vocês, bem interessante, e não vai dar para fazer uma análise completa sobre isso, porque levaria muito tempo. Mas quem entende sabe do que eu estou falando, e eu posso até clarear isso em alguns momentos futuros. O texto que eu queria ler com vocês inicialmente é Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, os versos 11 e 12. Besta emergida da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta
na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Bom, a Apocalipse capítulo 13 é um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia. Trata de duas bestas. Uma do verso 1 ao verso 10 e outra do verso 10 em diante. Eu não vou tratar hoje aqui das bestas do Apocalipse, mas queria comentar um pouco sobre a segunda. Aqui tem 2 chifres e aqui exerce toda a autoridade da primeira. Olha só, existem vários meios de interpretações e eu volto a falar pela 100ª vez. Isso aqui são reflexões. Então reflexões é levar você a pensar. E você pode pensar, concordar ou discordar. Mas antes de falar mal de qualquer coisa, de algo ou de alguém, estude, pesquise. Tudo bem? Dentro desse contexto, olha só, nós interpretamos a segunda besta do Apocalipse como Estados Unidos da América. Isso não foi porque alguém falou assim, é porque... Não. Com base em estudos, se você quiser entrar em contato através da mensagem, dos comentários desse vídeo, estamos disponíveis para esclarecer suas dúvidas com relação a isso. Mas eu posso indicar esse livro do Dr. Vanderlei Dornelles, chamado O Último Império, a Nova Ordem Mundial e a Contrafação do Reino de Deus. Um livro muito bom, o qual vai esclarecer e vai fazer refletir um pouco sobre essa temática. Levando em consideração que se esse apocalipse pregado pelas pessoas acontecer, digamos que todo o Ocidente ficasse numa quarentena de 4 meses e todos os países entrassem em uma recessão sem fim, eu chego a afirmar a vocês que o número de pessoas mortas de fome, por fome, que já passa de 1 milhão por ano no mundo, seria 10, 20, 30, 40, 50 vezes maior do que o número de pessoas que morreriam por esse vírus. Pela 100ª, milésima vez. Não estou minimizando a situação. Estamos apenas fazendo algumas reflexões. Tudo bem? Então, partindo desse pressuposto, que isso viesse a acontecer, e levando em consideração que a China hoje é a segunda maior potência do mundo, automaticamente a China tornaria-se a primeira. E os Estados Unidos ficarão em segundo, terceiro, ou sei lá em qual. Como nós vemos que isso acontece no pós-Segunda Guerra Mundial, quando está todo mundo no chão, e aí começa aquela briga, Estados Unidos, União Soviética, aí vem corrida espacial, parará, para os Estados Unidos se consolida como potência mundial e lá para cá tem se tornado, digamos que realmente um império. Não estou dizendo que é um império bom ou que é um império ruim. Estou dizendo com base profética naquilo que eu acredito. E como falei, alguns têm o conhecimento bíblico sobre isso, não podem fazer análise política, e alguns que têm o conhecimento político não podem fazer análise bíblica por falta de conhecimento. Por isso que eu digo para você que esse vídeo aqui é uma raridade dentro do YouTube hoje. Tudo bem? Então, levando em consideração, isso é algo biblicamente impossível de acontecer. Segundo a nossa crença, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós acreditamos. Porque se esse cenário do caos que nos é pregado e levado a crer vinha acontecer, a China tornaria-se a maior potência do mundo e se tornaria, consequentemente, o último império. Então, meus amados irmãos, Deus, Ele continua no santuário celestial, intercedendo por mim e por você, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Deus só permite que as coisas aconteçam para que nós venhamos tirar lições disso. É lógico que Deus está no controle do mundo. Nesse momento tem pessoas contestando. Onde está Deus? O que Deus está fazendo? Por que Deus permite que tanto sofrimento aconteça? Por que Deus permite que tantas pessoas morram? Volto a dizer, o pecado, ele causou um estrago sem precedentes na história da humanidade. Mas nesse momento de caos, onde tantas pessoas estão com medo, aprisionadas, amedrontadas e com a incerteza sobre o amanhã, eu queria trazer um segundo texto bíblico. Esse não fala de bestas, não fala de profecias, mas ele fala do maior psicólogo da humanidade, daquele que foi capaz de dar a vida por mim e por você. O texto está lá em Marcos, capítulo 4, os versos 38 e 39. E o seguinte: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Irmãos, Jesus tem poder sobre todas as coisas. Sobre o vento, sobre o mar, sobre as epidemias. Os 4 ventos ainda não foram soltos. A porta da graça ainda não se fechou. Eu fico muito feliz em ver declarações no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, de pessoas se voltando para Deus. Mas que esse voltar-se para Deus não seja apenas momentâneo, passageiro. Que não seja apenas um momento emotivo. Mas que as pessoas possam tirar lições de momentos como esse, para que muito em breve estejam preparados para situações futuras. Já imaginou? Se daqui a 15 dias Donald Trump aparece nas redes sociais, na mídia, com a seguinte informação: vamos fazer o seguinte, o mundo não pode parar, a quarentena tem que continuar, nós vamos trabalhar 6 dias por semana e vamos descansar 1. E o mesmo escolher que dia vai ser esse. Eu não estou profetizando aqui, ou dizendo que estou fazendo apenas algumas análises, algumas reflexões. Mas não sei se isso acontece. E você que sabe do que eu estou falando, reflita, leia a Bíblia, faça uma análise, em vez de ficar louco pelo pânico, procure exercitar a sua fé nesse momento. Nós estamos aqui para ser profeta do medo, estamos aqui para trazer mensagem de esperança. Só que dentro da mensagem de esperança nós temos que ser sinceros e termos consciência de que coisas muito piores estão por vir. E que se fôssemos considerar, isso aqui seria apenas o princípio das dores. Transmita esse vídeo, compartilhe, mas acima de tudo seja um mensageiro de esperança. Essa é a hora de você exercitar a sua fé. Essa é a hora da fé sair da teoria e voltar-se para a prática. Essa é a hora de você praticar a sua fé. Se você é um conhecedor da Bíblia, não entre em pânico, não fique com medo. Porque você sabe que isso aqui pode até ser um deserto. Mas quando nós estamos no deserto, a próxima parada é a terra prometida. Fique com Deus. Aquele beijo, aquele abraço do Cleitinho.